Boa tarde. Estamos chegando com mais um Cola no Grid aqui no Band Play, também no band.com.br. Você também ligado aqui com a gente também depois agora, também no YouTube, gravado aí o programa. Deixa o like também, se inscreve aqui nos Sports, na Band, comenta no nosso chat, também estaremos respondendo a galera. E você também ligado aqui ao vivo com a gente no Band Play, a gente tem um post lá no Instagram, nos nossos perfis também, do Esportes na Band, para você interagir com a gente ao vivo e a cores aqui no nosso programa, no Cola no Grid. Dito isso, hoje será o pior programa da temporada. Nossa! Olha só! Ai, como é bom o gostinho da vitória! Eu queria aqui começar este programa falando uma coisa muito importante. Toro, Max Verstappen, toro, chupa Léo, toro. Chupa, Léo! Eu queria dizer que os humilhados serão exaltados, entendeu? E que hoje as McLarens, ou melhor, as maquilatas tomaram 19 segundos. Que susto. Leia, Léo. Eu queria que você lesse, por favor, o que está na tela. Vamos lá. Show de Max Verstappen na Itália. Já pode dormir, Léo. Léo, vai dormir, Léo. Vai dormir, Léo. Vamos dormir, Catarina. Vai dormir. Hoje a gente vai falar muito da McLaren, viu, Léo? Como é bom o gostinho de ver ele, o melhor piloto do grid atual, entendeu? Norris. Que Norris? Bortoleto. Depois do Bortoleto? Depois do Bortoleto. Gente, primeiro que eu queria dizer que a gente tem que agradecer a Santa Kelly Piquet, porque a mulher, assim, ela tá ali no paddock, as chances de vitória são maiores. Ela não ia no paddock, não ia assistir uma corrida desde o nascimento de Lily Verstappen, pois ela foi hoje. Entendeu? O homem está amando, entendeu? O homem está feliz, está pleno. E foi lá, envenenado. Era volta rápida em cima de volta rápida. E enfiou 19 segundos. 19? Entendeu? 19 segundos. Chupa, Léo. Ô, Léo. Ai. Chupa. Eu posso ficar aqui assim o programa inteiro, produção. Entendeu? Ixi. É que vocês esse momento tinha que acontecer porque vocês não sabem o quanto o Léo enche a nossa paciência com essa tal da McLaren fora do programa. Vocês estão entendendo agora o porquê dessa introdução. E só vai piorar, tá? Durante o programa. Vai continuar, a gente vai falar, vamos falar que quando esse moço não pipoca, não dá os seus chiliques, a equipe pipoca. Vamos falar que papelão da dessa equipe patifaria hoje, que foi o final do GP da McLaren, né? Né, Léo? Não é, Léo? Vamos falar muito da sua equipe hoje. Essa uma hora vai demorar uma semana. Então, é aquela coisa, né? Os humilhados, uma hora serão exaltados. E hoje eu já vim preparado, porque eu já sabia. Eu já tava sentindo que ia ser do homem hoje, entendeu? Porque eu já sabia, eu vim de azul, gente. Eu vim de azul. Estou passando frio, porque eu tirei o casaco para as pessoas verem que eu já estava de azul, entendeu? Porque eu já sabia que eu ia usar esse boné hoje. Nada ia parar, porque o homem estava envenenado. E isso, gente, é vitória, entendeu? Hoje todo mundo é feliz porque não temos McLaren vencendo, entendeu? Hoje todo mundo tá feliz. Até o tifoso hoje estava cantando tudo Max Verstappen hoje, entendeu? Pódio? No pódio. Um mar de italianos na apesar de todo esse burburinho aqui de comemorações, a gente foi a equipe que mais pontuou mais uma vez no final de semana. Né? Segundo e terceiro. E aí que vai ser campeão? Aí, enfim, o negócio é papai ser campeão de construtoras. Eu só queria dizer uma coisa, hein? Eu só queria dizer uma coisa. Eu tô sentindo que a McLaren tá tentando dar uma ajudadinha pro Lando Norris, hein? Não gostei disso, não. Não gostei disso, esse não, final hein? de grande prêmio vai dar o que falar nessa semana aí, não é não? O que você acha? Vamos deixar os meninos brigar na pista. Mas aí fica dando ordem de equipe, né? Ordem de equipe, por conta de atraso de pit stop. Até o Verstappen falou no rádio, achou absurdo. Vai deixar os meninos brigar na pista, mas só se o lírio do campo protegido do Lando Norris não estiver perdendo. Porque se ele estiver perdendo, aí não vale mais a Vamos comentar, inclusive, que no último Grande Prêmio fizeram um close na cara do Zac Brown, que ele estava nitidamente incomodado
com a vitória do Piastri. Aí, na hora que ele percebeu que as câmeras estavam todas viradas para ele deu um sorrisinho assim. É aquela, né? André Stella tem seu favorito, que é o menino Piastri. O motor. Não, e outra coisa, né, gente? 2 motores Mercedes quebrados em menos de uma semana, hein? McLaren própria Mercedes. Tô só jogando a informação, hein? Ela tá muito confiante não foi vocês que trocaram nesse componentes? motorzinho Ford que vem que aí trocaram ano que motores, vem. componentes que iam vir babando esse na motor vitória. Ford ano que vem, calma lá também. Entendeu? Vamos lá. Temos a largada, a direção. O Léo vai mudar de assunto pra largada. Vamos ver largada. Larga bem, Max Verstappen, né? Pelo amor de Deus também. Eu queria dizer, o Max foi inteligente, ele entregou a posição quando ele passou para retomar num X. E jogou o nosso Landinho pra fora, né? E retomou a posição num X. Jogou o Landinho pra fora ou não? Segue o jogo. Não, que jogou. Você disputa de largada. Jogou. Chorando Norris. Não, eu tô perguntando só. Eu tô perguntando. Pra mim também não. Pra mim é segue o jogo. Olha só, você escutou essa? Não, sem choradeira de maquilarista hoje. Olha lá. Vamos ver o comecinho. Observar. Olha, quem largou bem demais também foi o nosso parceiro Alonso, o Norris largou bem, foi por dentro ali, que era o que ele tinha que fazer para defender a parte de dentro ali da curva, né? É que para ele tomar essa primeira posição, acho que ele tinha que frear um pouquinho depois. Pro Verstappen realmente nem ali por fora ele ganhar a posição. Exatamente. Eu acho que foi o Max Verstappen perfeito, como sempre, nas largadas. O Lando deu uma forçada, acabou indo pra grama, depois forçou o Max aí naquela parte interna ali da chicane. E aí, pra mim, segue o jogo. Se tivesse punição ou não, totalmente injusto. Tem que seguir o baile aí. Que negócio que segue. Exato. E foi legal nitidamente os 4 primeiros colocados ali. O Leclerc, a Red Bull e as McLaren largaram muito melhor que o resto do pessoal. Que eles foram as duas, primeira e segunda curva, e a terceira, quarta e quinta, as duas primeiras chicanes ali. Os 4 primeiros carros disputaram bem. Então, uma largada animada. Uma largada animada só para dar uma gracinha, porque o homem queria mostrar na pista. Porque o homem meteu um X no Lando Norris. Aguenta a Laís hoje com o Max. O homem meteu um X na McLaren. Toma lá. Olha lá, vai tomando. Vai tomando. Olha lá. Teve rádio do Norris ainda. Mas que... Olha isso, mas ele não era melhor amigo do não era melhor amigo do Max? Agora eu vou ler. Mas o que esse idiota está fazendo? Vamos lá. Ele me jogou na grama e depois simplesmente cortou a curva. Pois aí o Verstappen, inteligentíssimo, câmera da verdade. Fez o quê? Devolveu a posição, esperou o DRS e fez o quê? Meteu um X em Lando Norris, tá bom? Ai. Mas eles não eram melhores amigos? Mas ali viajavam na pista, juntos. Né? Não, mas de idiota, assim, de graça. Mas a gente... eu relevo, porque ficou o Verstappen... Triste, Holanda, ficou triste. O Verstappen fala coisas piores. Vocês se dizem meus amigos e estão me humilhando hoje aqui também? Imagina eles que estão na pista. Pera aí. Porque nós aguentamos aqui eu vou até pesar um pouco mais pro lado do meu amigo Moacir. Meu amigo Moacir, porque é o seguinte, ele escuta Chupa Moa todo santo programa, entendeu? Então eu tenho que defender meu amigo e a nossa honra. Isso. Entendeu? E eu vou defender a Laís hoje, porque no dia que a Ferrari ganhar um GP esse ano, que ainda vai acontecer. Vai acontecer, me aguentem. Confia. Eu achei que ia ser nesse, inclusive. Mas, enfim. Pode ser Singapura também. E outra coisa, é verdade. Outra coisa da largada é que o nosso menino Hulk nem largou. Nem largou, gente. Pelo menos até a hora que a gente começou aqui o programa, não tínhamos a informação do que aconteceu com o carro do Hulk. Mas muito triste porque nas redes sociais da própria Sauber, eles postaram a filhinha. Que estava vestido... com um vestidinho cheio de borboletas, inclusive, que era um vestido pensado em homenagear os 2 pilotos. Legal. Ela tá muito lindinha, gente. Vão nas redes sociais da Sauber para vocês verem. E assim, tristezinha, né? Porque, tipo, e aquela coisa, mais um grande prêmio. E a Sauber fazendo estágio
de estratégia com a Ferrari, né? Assim... Vê o motor, aí já vem a estratégia. É o sofrimento demais. É difícil, tá difícil. Mas pelo menos o nosso borboleta, que inclusive eu estou com um colar, que ó, de borboleta não é à toa. Que, ó, está borboletizada. Borboletizada sempre. Quero deixar bem claro que a Lai que traz os nossos aparamentos aqui e a minha sainha verde... não vai ter hoje. Inclusive, não ia ter de qualquer jeito, porque a McLaren também não ganhou, então... Não, é que assim, eu vou me justificar, mas é porque eu estou viajando tem uma semana, amigo. Não, mas a McLaren não ganhou, a gente não ia ter dançando Lógico que ia ter. Lógico que sempre tem. Entendeu? Sempre tem. Já pode ir dormir, Léo. Já pode ir dormir, Léo. E a gente, Laís, depois que acabar o programa, a gente pode pensar em alguma trend... pra gente zoar você pra postar depois, né? Bailando. Já sabem. Então ainda vai ter trend zoando Léo sobre a McLaren. Mas outra coisa sobre a largada foi ótimo começo do nosso menino Gabriel Bortoleto. Ótimo início. Ótimo começo. Não, hoje não, Faro, obrigado. O quê? Não, que o Faro é de outra emissora. Ótimo começo do nosso menino Gabriel Bortoleto. Largou na 7ª colocação. Ultrapassou Jovem Alonso. Um minuto. O quê? Vai de Shelby Power. Faz o V. Todas as vezes que aparecerem, vai de Shelby Power. É isso aí. E hoje eu tô muito vai de Shelby Power. A promoção tá acabando, hein? Fiquem de olho aqui no programa, tem recadinho. Tem recadinho hoje, hein? Ó, o que eu ia falar? A gente tá falando do Bortoleto. Ele já ultrapassou Jovem Alonso e ameaçou George Russell. Chegou próximo ali, não conseguiu fazer a ultrapassagem. Mas para uma Sauber largar em P7, já fez milagre, nosso menino vem fazendo. Ultrapassar o Jovem Alonso, muito experiente, bicampeão, e ameaçar o Russell com a Mercedes. E aí depois o Bortoleto acabou segurando um pouquinho para não desgastar muitos pneus. Então, ótimo começo dele. Inclusive, vale dizer que a pista estava muito quente. Hoje foi o dia mais quente na pista desde o começo do fim de semana. E vale dizer também que nós tivemos um relato feito pelo nosso Binotto, querido. Eu nunca te critiquei, tá, Binotto? Inclusive, se quiser adulterar, a gente tá aceitando. A gente passa um pano com panos verdes e cheios de borboleta pra você, tá? Inclusive, ele disse que ele acha que o Gabriel é mais focado, determinado e mais centrado que o Leclerc. Olha, que baita hablou, hein? E tava lá, na hora da largada, do ladinho do borboleto. Eu tô achando que nós temos um protegido. Continua assim. É o futuro da Audi, né? Acho que o Bortoleto tá sendo muito bem assessorado. E acho que a Audi já escolheu ele aí para ser o cara a desenvolver a equipe e trazer os bons resultados. Eu quero trazer no final do programa uma discussão, inclusive, sobre isso com vocês aí. Mas falando do Max Verstappen, meus amigos... Teremos que falar sobre Max Verstappen hoje. Não tem como. É o melhor, agora falando sério mesmo, sem o meu clubismo, é o melhor piloto do grid disparado, independentemente do carro que ele esteja atualmente. O cara senta a bota mesmo, deixou a concorrência hoje no chinelo. A minha McLaren lutou, mas não viu nem a cor do azul marinho aqui da latinha voadora. Ai, meu Deus, eu vou ter uma semana difícil essa semana aqui. Porque depois dessas disputas aí do começo, ele foi embora, cara, né? É muita coisa, né? 19 segundos. Nem é o melhor carro do grid. Exato. Eu só queria dizer pra vocês que o Coisa Ruim voltou! O Coisa Ruim voltou! A soberba tá liberada. Eu quero ver Verstappen, eu quero ver Red Buller, eu quero ver todo mundo gritando. E detalhe, primeira vitória do novo chefe de equipe da Red Bull. São novos tempos, novos ares, entendeu? Eu já tô aqui sonhando, entendeu? Gente, era uma questão de tempo. Alô, Red Bull, volta Horner. Que volta Horner? Pelo amor de Deus. A única coisa que não é nova na Red Bull é o segundo carro pontuar, né? Porque isso não tá... Continua ao modo antigo da Red Bull. Mais uma vez, Tsunoda, que fez algo diferente, foi até pro Q3, porém ficou na 13ª colocação. Então, mais um GP
que o Max tá chorando já no banho. Max ganha e um abismo de diferença pro segundo carro, 13º lugar de Tsunoda. Isso manteve da antiga diretoria, da antiga administração. Uma coisa que é importante agora, falando mais sério aqui, né? Agora falando de Red Bull, porque quem fala de Red Bull, aqui sou eu que tenho propriedades. Não, brincadeiras. Mas, gente, falando sério, é muito importante a gente entender que esse novo cenário da Red Bull, a gente tem também uma questão complicada que precisa ser dita, que é, nós não temos um nome dentro da estrutura, dentro da base da Red Bull, que possa ser, vamos dizer assim, um projeto de Verstappen no momento. Tudo bem, a gente tem um nome ali que vem sendo destacado, né, que já teve um pedido de superlicença e tudo mais ali na base. A gente vai até posso trazer isso num próximo programa para explicar melhor para vocês, mas de fato não temos. Mas a discrepância entre primeiro e segundo piloto é uma coisa persistente. E isso também é a questão do piloto, que a gente tem que entender. Posso fazer uma pergunta para você, Red Buller? Claro. Vale a pena a Red Bull pensar em alguém fora do programa de jovens Acredito pilotos? que sim. Na atual conjuntura, sim. Vale e talvez voltar ao álbum? Olha, é um nome interessante e que tem que, assim, pode continuar tendo relações... Aliás, a Red Bull, inclusive, patrocinou a Williams por muito tempo, depois que o álbum foi para a equipe. Mas eu acho que também é importante a gente dizer aqui que a Red Bull ela tem que começar a pensar em nomes para substituir o Verstappen, que pode acontecer ano que vem. Esse ano, de fato, ele fica até o ano que vem. Cláusulas contratuais, questões, inclusive do próprio Max, isso cada vez mais confirma, na minha opinião, que o Max deu uma carteirada, falou, ou o Horner sai, ou eu fico, né? Tipo, se o Horner sair, eu fico. Se ele ficar, eu saio. Então, eu acho que ele deu uma carteirada, isso tem se desenhado cada vez mais forte. Então, eu acredito que até o ano que vem ele fica, mas depois a gente sabe que a chance dele sair é grande. Verstappen quer focar em outras categorias. Verstappen tem muitos planos, inclusive de ser campeão em Le Mans com sua equipe, a Verstappen.com. Verdade. Que já está rodando de GT, já tem, né, enfim. Mas ela tem que começar a pensar em um nome, sim, de base, talvez que tenha ligações, que é da base, não deixa de ser da base, que é o próprio álbum, mas também penso que talvez um Carlos Sainz pode ser uma opção, já que quem vetou a chegada do Sainz na Red Bull nesse momento foi o próprio Verstappen, que vetou a volta do Sainz para a teia, né? Porque ele foi piloto. Ele foi companheiro, inclusive, para quem não sabe, não acompanha há muito tempo. Verstappen e Sainz foram companheiros de equipe na extinta Toro Rosso, que é a atual Racing Bulls, que essa equipe já mudou de nome 50 vezes, né? Mas eles já foram companheiros de equipe e andavam bem pareio, assim, né? Então, o Verstappen deu a vetada, deu a carteirada, direito dele de primeiro piloto, e acho que não está errado, inclusive. Mas, sim, eu acho que eles podem começar a pensar em álbum, Carlos Sainz, mas tem que preparar alguém da base, porque o futuro de uma equipe é sempre um piloto mais jovem, é por isso, inclusive, que não faz muito sentido o que aconteceu na Cadillac, mas agora a gente sabe que faz sentido, porque eu falei aqui neste programa e me chamaram de doida na internet, tá? E aí foi confirmado logo em seguida. E eu vou falar agora, o produtor já prepara o corte. Eu falei aqui que a chegada de Bottas e Checo Pérez na Cadillac teriam ligações com Colton Herta vir pela Fórmula 2 e piloto reserva da Cadillac. Me chamaram de doida, falaram que ele não estava andando muito bem mais. E eu falei, gente, dito e feito. Ele anunciou que está saindo da Indy e que é o piloto reserva, né, de testes da Cadillac na próxima temporada e vai ser anunciado na Fórmula 2. E com isso ele atinge a pontuação de superlicença e vai vir pela equipe. É questão de tempo. Então, é isso. Provavelmente o Bottas é só alguém para preencher. Assim, eu imagino, né, que eles escolheriam o Pérez como o primeiro piloto e o Bottas foi alguém ali só para cumprir tabela e para pegar a experiência dele, para provavelmente o Herta vir em 2027, ficar 1 ano e meio, então, pegando essa experiência do Bottas, o que justifica o Drugovich não ter sido escolhido, porque não ia trazer o Drugovich para deixar 1 ano ele só e depois descartar faz sentido. ele. Não, com a questão do Colton Herta, faz sentido. Ah, mas Laís, o Colton... Gente, Colton Herta é um menino de ouro, um piloto de ouro americano. É um projeto antigo já, dos americanos.
E os americanos idolatram Colton Herta, Cadillac. Talvez a própria Liberty Media queria ele na categoria. Sim, já tentaram de outras formas, né? E aquela coisa, mercado americano, uma equipe americana. A Haas também é americana? Sim. Mas a Cadillac, gente, ela é muito americana. Ela é muito americana mesmo. E cada vez mais temos corridas nos Estados Unidos, está chegando aí mais, acho que é Boston, Chicago, né? Vai vir. Vai entrar mais uma. Essa informação interna aí eu também não tenho. Tem mais uma. Calma. Será que era pra falar? Chicago, corrida de rua. O diretor deu ponto aqui. Chicago. Tá vendo? Eu não estou doida. Eu não estou doida. Não, a gente só não sabia. Então, já Chicago, temos 3, então, né? Miami, Las Vegas e Austin. E vai entrar Chicago, uma pista de rua, mais uma pista de rua nos Estados Unidos. Então, assim, isso mostra a potência da Fórmula 1 dentro dos Estados Unidos e o porquê de quererem pôr um americano ali. E não me espantaria de que num processo de longo prazo sejam 2 pilotos americanos nesse assento. Que top, né? Agora, Moa, a gente tava falando de... Da Cadillac. Você puxou a Red Bull. Puxou a Red Bull e queria voltar na Red Bull. O Piastri não se encaixaria, não? Depois de Max Verstappen? Nossa, total. Depois a Red Bull vai falar também. Total. Tem até uma característica do próprio Piastri, né? Essa frieza do Piastri, acho que encaixaria muito bem na Red Bull. A questão é a própria Red Bull trazer o Piastri da McLaren, o que... Olha só, me chamaram de louco também. Vou na vibe da Laís aqui, ó. Me chamaram de louco na internet. Na minha teoria da conspiração, que foi Bortoleto foi piloto de desenvolvimento da McLaren, tem ótimas relações com a McLaren. McLaren, segurou o Bortoleto o máximo que pôde para não liberar ele para Sauber, para ele ser piloto. Só foi porque não iam travar também a carreira do Bortoleto. E a minha teoria da conspiração, que eu fui ridicularizado, chamado de louco na internet, a minha foi que se o Verstappen realmente vai para a Mercedes, que há ainda essa possibilidade, como a Laís comentou em 2027. Um grande nome que a Red Bull iria atrás para manter o alto nível da equipe é o Piastri. Mas será que o Piastri iria? Será que a McLaren liberaria? Aí são outros 500. É só o Pix, irmão. Aí eles que se conversem ali, mas há essa possibilidade. Seria um ótimo piloto. E aí, a minha teoria que eu fui chamado de louco foi: iríamos ter uma vaga na McLaren. E quem é o piloto que está destruindo de Sauber, que está indo pro Q3 todo o GP, que está mandando bem em cima de um companheiro de equipe muito experiente? O Bortoleto. Então, ele está provando que se ele tiver um carro bom, ele aí, larga em 7º, pontua de novo. Imagina o Bortoleto nessa McLaren. Eu ia pegar esse balde aqui, todo final de semana, porque o Bortoleto ia dar um couro no Norris. Eu ia comentar 2 coisas aqui. Tomara. Piastri, é meu sonho de fã de Red Bull, tá? Meu sonho de fã de Red Bull. Assim, a minha revolta com a Red Bull é que ela não puxou o Piastri na base. Porque o Piastri, gente, parece que foi treinado na base da Red Bull. A frieza, ele desde a base, gente, aquele foco. Ele não arrega para companheiro nenhum de equipe. Quando ele entrou, foi campeão rookie nas 2 categorias principais, na Fórmula 2, Fórmula 3. E não foi campeão, assim... Foi campeão dando um sacolejo na galera. E ele não erra, né? Ele não erra. Não erra na pista, né? Ele é muito, assim... E quando ele erra, em vez dele cair, às vezes, por exemplo, quando a gente vê o próprio Leclerc, às vezes, se chamando de burro, aquela coisa... Não. Ele calado, posturado, estuda onde errou e vem corrigindo nos próximos. E é assim que vai se construindo um campeão. Muita gente fala, porque ele ainda... Gente, ele tem 3 anos de categoria, ele já está disputando um título. Tudo bem. Tem o carro que é dominante, que é o carro mais assertivo, sim. Mas vocês estão esquecendo do elemento piloto, que é muito importante, a ponto de... E outra, vamos falar a verdade, todos os campeões tiveram um carro dominante. Sim. Gente, é um casamento. Piloto precisa de carro para pilotar. Salvo várias exceções. E carro precisa de bom piloto. E assim, você vê o ponto-chave que as pessoas precisam entender aqui,
é que ele tem 3 anos de categoria contra 6 de Lando Norris. E Lando Norris já teve companheiros de equipe muito mais experientes do que o Piastri teve. Exatamente. Entendeu? Então, assim, isso mostra o foco dele. Ah, mas você tá falando que ele é melhor que Lando Norris? Nesse momento, gente, quem vai ganhar é quem errar menos. Isso é um ponto. Ambos são excelentes pilotos, mas na minha forma de enxergar o esporte, eu acho o Piastri eu olho nele, eu vejo o champion. Eu consigo ver champion. Pronto para ser campeão. O que eu ainda não consigo ver em Lando Norris. Entendeu? Então, assim, e a postura dele é uma postura muito próxima do que a Red Bull sempre trabalhou nos seus pilotos. Então, na minha opinião, seria sim um nome maravilhoso. E assim, seria um cenário maravilhoso, porque aí a McLaren ia atrás do Bortoleto. Inclusive, ela não queria ceder o Bortoleto para a Fórmula 1, nesse sentido de que ela queria mantê-lo ali na sua teia porque ele era um piloto da base, né? Era um piloto da academia McLaren. Exatamente. Então, pode acontecer num futuro. Mas, vou te falar, eu acredito muito, muito no projeto da Audi, viu? É um projeto, assim, Jonathan Whitley, todos os mecânicos, engenheiros que a Audi contratou. Quem acompanha LinkedIn de piloto, que nem eu, que sou meio nerdola, fico no LinkedIn acompanhando, tá sempre... Hannah Schmitz, inclusive, é super ativa no LinkedIn, tá? Ela sempre tá postando vaga lá, então, assim... Legal. A gente consegue ver as movimentações dos mecânicos e, assim, a Audi puxou muitos mecânicos bons das outras equipes. E, principalmente, de Ferrari, Mercedes e Red Bull. Então, assim... Então, se espantem dela vir... Assim, é difícil, primeiro ano, estreia, aquela coisa. Mas ela vem aí, gente... Porque tem muitos mecânicos que estão na janela ainda, estão na jardinagem. Sim. Então... Nosso diretor Pedro Marião lançou a braba aqui no meu ponto. Ixi. Ele vai mandar de novo ali? Não, pra você dormir? Pra você ir dormir? Pra você ir dormir? Eu não vou dormir mais nada, nem chupar nada também. Você fica na sua. Quer um energético? Não. Depois a gente toma o da outra marca, o concorrência. É o seguinte, Bortoleto tem o dobro de pontos do que o segundo carro da Red Bull. Que isso? Pois então, o novo chefe da Red Bull, vamos me fazer feliz? Entendeu? Eu que te coloquei aí, porque eu que demiti Christian Horner. Aqui, nessa mesa. Neste programa. Eu que demiti ele. Derrubamos. Eu acho que vocês deveriam puxar o Bortoleto. O Bortoleto também tem muita mas isso essa frase é de fã ou hater? Não, porque o Bortoleto na Red Bull pode ser um problema. Mas para ele ser um pupilo do Verstappen. Ah, pode ser. Ah, é verdade. Eles são muito próximos e ele pode ajudar. O Verstappen... Isso, palavras do próprio Gabriel, hein, gente? O Verstappen, desde sempre, tá ali dando suporte pro Bortoleto, desde o kart, porque os dois correram na mesma equipe de kart, na KGV. Então, que eles tenham essa relação... CRG. CRG, perdão. E, enfim, era um menino, é o pupilinho. E é o que eu falo. E depois da pole do Max, o Bortoleto foi muito feliz. Além de ter ficado feliz de ter ido pro Q3, classificado em P8, foi promovido para P7 com a punição do Hamilton, ele foi mega feliz cumprimentar o Max. Não, e tipo, o Bortoleto é resenha com o Verstappen. Gente, vocês não viram o rádio da última GP dele rachando de rir do Verstappen, tipo, ter dado aquela escapadinha? Então, gente, é isso que a gente quer, entendeu? E assim, imagina este homem que tá aqui do meu lado ter que torcer pra Red Bull por conta do Bortoleto. Eu ia ser feliz demais. Nossa, mas eu ia ser feliz demais. E o que dá, acho que já que a gente tá falando do Bortoleto, dá pra falar da patifaria que foi o pit stop, o que aconteceu ali com o Bortoleto. Com o Bortoleto, exatamente. A Sauber já vem, acho que no último GP também. Cara, pegando aqui os comentários de vocês, hein? Bad vibe, hein? Meu Deus. No último GP... Hoje... Parou antes que todo mundo, junto com o Alonso, também estava na pressão, tentou fazer uma coisa diferente, mas errou completamente. Na hora do pit stop, 4 segundos para fazer um pit stop. O Alonso passou ele nessa parada, saíram no tráfego e aí perdeu a posição para o Antonelli, para o próprio Alonso, que acabou quebrando depois a suspensão. Acho que o Lawson também tinha passado ele nessa onda, depois ele repassou, né? Aí teve a punição do Ocon também, senão ia perder posições também para ele. Enfim, difícil aí a estratégia da Sauber nas últimas corridas aí. A gente até tava conversando durante o GP
esse momento, já começou o erro no momento de chamar o Bortoleto pro pit stop. Porque o Alonso tava, qual que era o momento? O Russell tava, se não me engano, a uns 3, 4 segundos à frente do Bortoleto. Então, ele não tinha ritmo para chegar no Russell. E o Alonso vinha encostando no Bortoleto para abrir o DRS e fazer a ultrapassagem. E ele tava quase. O que a gente estava conversando aqui? O que era para Sauber ter feito? Deixa o Alonso vir antes da parabólica, ou seja, antes no terceiro setor ali de Monza. Deixa o Alonso vir e o Bortoleto deixar de propósito o Alonso passar. Quando o Alonso ultrapassasse o Bortoleto antes da parabólica, eles fariam a parabólica juntos. O Bortoleto vê o Alonso abrindo nova volta e o Bortoleto entra para o box. Nesse momento, ele faz com toda a calma do mundo o pit stop, sem demorar 4 segundos. E aí, na volta, o Bortoleto, com pneu novo em ritmo, tenta fazer o undercut para cima do Alonso. Só que aí, a Sauber fez o quê? Chamou desesperado ele pro box, ele entrou. O Alonso, ligeiro, experiente, entrou junto. E aí aconteceu aquela loucura toda, aquela pataquada, junto com o erro do pit stop. Perdeu para o São Paulo Alonso, foi perdendo para outros. Isso aí poderia ter custado os pontos dele de hoje, como se poderia ter custado. Só não custou por conta dessas punições e etc. O Antonelli também estava com punição, acabou o Ocon subindo também, na classificação, exatamente. Deixa eu puxar aqui uns comentários. O primeiro deles... Ai, Léo, tem vários para você. Eu gostei que tem muitos comentários no post. As pessoas ajudando, me dando um suporte emocional pela Ferrari, né? Eu gostei, ó, muito obrigado. Deixa eu só, todos vou os comentários aqui, ó. Peraí, um minuto. Faz o V. Faz o V. Vai de Shelby Power. Vai de Shelby Power. É isso sempre. Ó, meus meninos de vermelho. Olha. Eita, mas que belo. Poderia ter ido pro pódio, mas tudo bem. Pô, macacão bonito hoje, hein? A Ferrari. O que da Ferrari não é bonito? O carro é bonito, o macacão é bonito. A festa hoje da Ferrari foi belíssima. Caldeirão ferveu lá mesmo. Só a estratégia que não é boa. Mas aí nem tudo pode ser perfeito, né? Fernanda Ponto Tereza, que tá sempre aqui conosco. Um beijo, Fer. Beijo, Fernanda. Só pra dizer uma coisa ao Léo Jacomassi. Cante comigo, Tuturu. Max Verstappen. Outro aqui. Essa música agora tem 2 frases, Laís. A gente tem Max Verstappen, chupa Léo. Opa! Tá vendo? Vocês estão vendo, né? O chupa-amor Vocês já estão entendendo o que eu passo fora das câmeras nesse programa. Desculpa, gente, isso é culpa já está na ponta da língua. Já está na ponta da língua. Ó, eu queria falar aqui, ó. A Rebeca Fogetti, que é uma influenciadora, criadora de conteúdo que a gente adora, inclusive. Beijo, Rê. A gente vai trazer ela aqui. Eu acho que eu vou trazer ela no próximo programa pra cá. Traga. Ela já tinha profetizado, hein? Hoje é Max. Ela mandou a brava. Tainá Reis. Coitado do Léo hoje. Que isso, galera? Aí tem aqui, ó. Oração por mim às 11, não sei o quê. Como é que é? 11h99? Muitos Força Ferrari. Muitos Força Ferrari. O André, a Thaís, o Felipe, aqui, muitos Força Ferrari. André Góes, underline. Norris é muito menino de prédio ainda. Mas vocês estão falando aí, Força, Léo, não sei o quê. A gente chegou segundo e terceiro, pontuou, disparado. Na próxima corrida a gente já é campeão. Não é Força, não é Chupa Léo mesmo. Chupa Léo mesmo. Força é Ferrari. Força é Ferrari. Mas assim, falando agora, assim, uma coisa importante a se dizer, né? Apesar de não termos... assim, eu de verdade, sempre que estamos na Itália, eu torço muito para que a Ferrari vá ao pódio, porque é sempre uma festa muito bonita. E o que eu falo assim, a Itália, o italiano, ele traz essa paixão pela Ferrari, é como se fosse uma religião mesmo. Eles transformam aquilo num caldeirão. Muito lindo de ver, né? Aquela coisa que a gente torce pro esporte. Pelo esporte. Não é e, gente, querendo ou não, favorito, Ferrari é uma instituição dentro do esporte. É religião, Você né? pode não torcer para, mas não tem como. E assim, eu queria ter visto, de verdade, eu tô comemorando aqui pelo Verstappen, mas eu queria muito ter visto o Ferrari hoje no pódio, porque, não, imagina. Mas... coisa ruim da McLaren não deixa, né? Inclusive, uma coisa que o próprio Bernie Eccleston aí, deixar aqui o boletim, o organizador, o antigo dono da Fórmula 1, Ferrari sem Fórmula 1 não é nada e Fórmula 1 sem Ferrari
também não é nada. Então... Everybody's a Ferrari fan, já dizia Sebastian Vettel, né? Não tem como. Já dizia o menino Sebastian. O nosso Seb, que deve voltar, hein? Não como piloto, mas... Você, como bom ferrarista, começou bem o final de semana da Ferrari. Primeiro treino livre 1 e 2 lá com Hamilton. Calma lá também, vamos falar de outra coisa, vamos falar de Ferrari. Só pra te lembrar. Ai, meu Deus, só pra te lembrar. Tá bom. Ai, Deus. Que hora acaba esse programa? Demora ainda. Vamos lá. Começou bem o final de semana da Ferrari, mas aí foi tendo aquele choque de realidade. Mas hoje terminou com um bom quarto lugar, eu acho, do Leclerc. E uma boa recuperação do Hamilton, largou de 10º, chegou em 6º. E a festa ferrarista dos fãs italianos aí, sensacional ali, né? Exatamente. A Ferrari começou o final de semana fazendo o que ela faz, né? Iludindo a sua base de fãs. E ela começou de um jeito perfeito, que foi fazendo Leclerc e Hamilton as primeiras colocações no treino livre 1. Então já começou com a Itália e todos os fãs ao redor do mundo da Ferrari totalmente iludidos. Depois o Hamilton acabou não conseguindo mais esse feito, mas o Leclerc conseguiu ficar nas primeiras colocações nos treinos. Chegamos no quali e aí a realidade foi jogada na nossa cara. Realmente foi do bem ferrarista. No Q1, no Q2, tava brigando. Sim, mas a gente esperava. Eles ficaram quarto e quinto lugar, eles se classificaram no final ali no Q3, mas a gente esperava esperávamos uma pole position, uma pole position talvez não, mas pelo menos um terceiro lugar no mínimo para um dos carros, terceiro e quarto, um segundo e quarto ali, alguma coisa de tirar esse George Russell que está ali, tirar talvez um Lando Norris, que talvez como ele está pressionado pelo campeonato, ele às vezes cometeu algum erro. Então, pelo menos o Leclerc, que é o que vem andando melhor do que o Hamilton em geral. É difícil também bater a pole mais rápida da história da Fórmula 1. Não, agora, o Verstappen foi absurdo. 1,17. Tava... Ai. Será que com a Kelly no final de semana aí... O homem tá amando. Um namoro? O homem... Eu queria... Será que... Olha, eu vou dizer não. Depois desse fim de semana, não me surpreenderia... Cola na fofoca. Não me surpreenderia, depois desse fim de semana, a gente ter o anúncio da segunda gravidez. Tá? Porque o homem tava envenenado, né? O homem tá amando muito. Chegou leve, você fala. Eu vou te falar, viu? Ok. É aquela, né, gente... O homem tá amando, falaram que ele ia ficar mais lento, né? Porque virou pai, entendeu? E o homem tá só se divertindo. Assim, brincadeiras à parte, a gente sabe que disputa de título ficou praticamente impossível. Mas quando ele puder acelerar, meu amor, tomara que a Red Bull esteja envenenada, que o carro continue envenenado. Você estava falando 1,18,792. Recorde da pista de Monza. A Ferrari... Absurdo. Que era de Hamilton de 2020. Destruiu. Mas você viu que ele mesmo falou que a pista evoluiu, que ele mesmo, tipo assim, não diminuiu o feito dele, mas ao mesmo tempo quis engrandecer o próprio Lewis Hamilton, né? Porque ele pegou e falou que a pista evoluiu, que talvez com essa pista, naquele carro, o Hamilton poderia ter o recorde novamente. Então... Isso tá tudo bonzinho. Então, campeão reconhece campeão, não tem dessa. Tava na paz, ele tá bonzinho. Tá vivendo o melhor momento, o homem tá amando. Tá amando. E fechando a Ferrari, era para ter largado em quarto e quinto, depois do quali, como eu comentei, mas o Hamilton tinha tomado GP passado do Hamilton, já antes de começar, ele tomou essa punição da dupla da bandeira amarela, então ele classificou em quinto, largou em 10º lugar. No começo, o Hamilton, mesmo largando em 10º, ganhou 2, 3 posições, acabou disputando um pouco com o próprio Bortoleto. E o Leclerc também disputou ali com o Piastri. Teve até alguns enroscos ali. Mas no final, uma quarta e sexta colocação para esse contexto das Ferraris, essas brigas lá na frente, que pelo que a gente está vendo, parece que até o final do ano vão ser a Red Bull do Max e as duas McLarens brigando ali o pódio. Talvez uma coisa muito extraordinária tire um deles desse pódio, mas a tendência é ser realmente os três. Então a Ferrari pelo contexto, teve um bom GP. Um pódio seria melhor em Monza, mas foi nota 7. Nota 7. 7,5 ali, tá bom. Passou da matéria. Passou. A Ferrari continua em segundo no Construtores, 20 pontos agora de diferença para a Mercedes. Certo, meus amigos? E você, Lai?
Você tinha uma fofoca pra me contar boa aí. Eu tenho uma fofoca? É. Eu acho que eu tenho um recado, não é? Uma coisa boa. Uma coisa é um boa. recado? A fofoca é um recado? A fofoca é um recado pra você. É uma fofoca boa pra vocês, hein? Eu queria levantar aqui e falar o seguinte. Diga. O quê? Diga. Vai de Shelby Power? Vai de Shelby Power? Vai de Shelby Power. Vamos, a gente tem que ir ali. A gente tem que ir ali. A gente tem que ir ali. Temos que ir ali. Temos que ir ali, ó. Bora Vamos de Ferrari, Shelby Power! vamos de Shelby Power, vamos Ferrari, todos juntos. Bora, bora! Hoje os pilotos aceleram na pista no Grande Prêmio da Itália e agora é a sua vez, porque é o último dia para você participar da promoção. Viva a emoção das pistas, que pode te levar para o Grande Prêmio de São Paulo 2025. É isso mesmo, Moa! E se você de casa quer acompanhar o circuito de Interlagos na arquibancada exclusiva da Shell, escaneie o QR Code que é aqui na tela e faça o seu cadastro no site oficial. Depois é só baixar o app Shell Box, abastecer com a família Shelby Power nos postos participantes e entrar nessa corrida com seus números da sorte. Além de concorrer a prêmios incríveis com Shelby Power, você restaura o desempenho do motor, limpa até 100% dos resíduos acumulados, devolvendo aquela sensação de carro novo, Moacir. É performance que você sente em cada abastecimento e é por isso que Shell e Grande Prêmio tem tudo a ver. Quem ama automobilismo sente a emoção das pistas na pele e no volante. Então não perca tempo. Abasteça agora mesmo com o Shelby Power e concorra a essa experiência inesquecível. Corre que é a última chance para garantir o seu lugar e assistir o Grande Prêmio de São Paulo, hein? Vai deixar passar essa? Vai de Shelby Power e cola no grid. Shelby Power. Performance que você sente. O único combustível usado e recomendado pela escuderia Ferrari HP. Moacir, vai de Shelby Power. Vai de Shelby Power, vai. Faz o V. Força Ferrari, vai de Shelby Power. É isso aí, a Shell tá com essa promoção, então você que quer ir no Grande Prêmio aqui de São Paulo, vai de Shelby Power, tem um QR Code na tela aí. Queria dizer pra vocês que a arquibancada é sensacional, tem uma das melhores vistas que eu já do autódromo, e eu tenho vários amigos que já foram e não deixam de ir, então... Se você não tem o aplicativo do Shell Box, tá perdendo tempo. Exatamente. Vai de Shelby Power. Vai de Shelby Power. Faz o V você em casa aí, né? Faz o V. Exatamente. Amigos, o que eu ia falar agora? Eu posso falar? Eu tenho um assunto pra puxar aqui também, mas depois. Quem chora mais nesse domingo? Quem chora mais, o Léo ou o Norris? Hein, Léo? Chupa. Tututuru. Chupa, Léo, tututuru. Gente, o sabor da vingança tem um sabor de energético. Ai, como é bom. Acho que agora... Isso tem gosto de lágrimas de Léo. Acho que agora podemos entrar no assunto do final do GP. Eu tava tão animado pro programa hoje. A patifaria aconteceu na McLaren. Vamos explicar. Volta, 53 voltas em Monza, volta 48, 49. Lando Norris não tinha feito sua parada no box, foi chamado para trocar os pneus. Ele em P2, Max P1, um oceano de distância na frente. Piastri em P3. Ótimo para o Lando Norris, porque ele precisa recuperar pontos no campeonato de pilotos depois do abandono do último GP. Lando Norris foi para o pit stop e... erraram o pit stop, não apertaram o pneu, acabou ali. O mecânico, a gente até ficou falando, né? O mecânico ficou, e aí, tá? Eu apertei, não apertei? Nossa, foi uma... eu queria dizer que o mecânico, acho que tomou um vinho a mais. Eu acho que ele não tava muito ligado ali. Foi com o rolê com nós. Erraram o pit stop. Erraram o pit stop do Lando Norris. Na volta, ele perdeu a posição pro Piastri, faltando 4 voltas pro fim. E aí a gente pensou,
péssimo. No último GP já foi um erro da equipe, no caso do motor, chassi, não foi do Norris. E pelo segundo GP seguido seria um erro da equipe, que tira pontos do Norris. Aconteceu o quê? Piastri P2, de repente, do nada, o queridinho, pelo jeito da McLaren, foi prejudicado. Que isso? The London Boy. O intocável. Aí a McLaren lança um rádio pro Piastri. Piastri, ceda a posição para Lando Norris. Um completo absurdo. Absurdo. Ai, gente. Piastri cedeu a posição, por isso o Norris terminou em segundo. Então, o Piastri foi muito bem no GP, não cometeu erros, não tinha nada a ver com isso, e ele que foi prejudicado. Aí a pergunta fica... Uma das perguntas que ficam é... Eles estão disputando o campeonato de pilotos. Imagina, porque a gente não sabe o que vai acontecer nos próximos GPs. Claro. Imagina se chega para o último GP ou acaba o campeonato e esses 3 pontos tiram o título de Oscar Piastri. E aí? Ah, mas é muito difícil acontecer. 2021, chegamos lá em Abu Dhabi e tudo quase empatado. A gente estava conversando, 84, Niki Lauda foi campeão por meio ponto. Aquele GP de Mônaco lá do Senna, toda aquela história que a gente sabe, ninguém... não, deixa aqui, né? Só esse pontinho aqui não tem problema nenhum. Aí chegou lá no fim do ano, o Prost perdeu o título. Por meio pontinho. Que patifaria, hein, gente? Exatamente. Eu queria dizer uma coisa. Pra mim, Tá difícil. Tá difícil, amigo, hoje, né? Tá difícil, né? Não, mas dessa vez, isso é uma coisa que me incomoda tanto, gente. Porque, assim, no caso, jogo de equipe, para favorecer a equipe em questão de construtores, construtores é o tipo... Porque apesar do título mais, vamos dizer assim, famoso, né, para grande massa que acompanha o esporte, é o título dos pilotos, o que traz dinheiro para casa, que traz os, vamos dizer assim, faz-me rir, os bônus para os mecânicos, para a equipe, enfim, o que é importante para a equipe é o título de construtores. Você já tem o título de construtores na mão, entendeu? Então, assim, o jogo de equipe, para você favorecer, no caso, ajudar a equipe a pontuar, para poder, né, enfim, conseguir aí melhor condições no construtores, é justificável. Agora, você tem uma equipe que está anos-luz da segunda colocada. Tem o dobro, acho que quase o triplo. Quase o triplo do segundo colocado no construtores. E você fazer um jogo de troca de posição por um erro de pit stop não faz sentido nenhum para mim. Na minha opinião, não me cancelem, mas, gente, eu acho que, assim, o Zac Brown tá tentando, de alguma forma, beneficiar o Lando Norris, sim, porque... Querendo ou não, ele é um menino de ouro da McLaren, compreensível na situação, só que a gente sempre soube que Piastri não ia deitar. Quando ele tivesse condições de maturidade para brigar por título, ele ia brigar por título. E a McLaren também estava ciente disso. Então, vai chegar no momento em que eu falo desde o começo do ano aqui, que a equipe vai ter que tomar um posicionamento, quem é o primeiro piloto. Então, de fato, esse negócio de que eles podem brigar, a gente está vendo que começou a ter interferência. Eu não gosto desse tipo de situação, não acho correto com os pilotos, independente da equipe. E ali nós estamos falando de uma disputa por pontos de título. Exatamente. Que é importante para o piloto, né? Então, assim, eu achei assim extremamente desnecessário, uma bagunça que a McLaren fez sem necessidade nenhuma. Eu mesmo sendo papai Team, discordo plenamente também do que aconteceu hoje. Eu acho que, como o Mo e a Lai bem falou aqui, uma disputa por título, no final vai fazer diferença, sim, esses pontos. Como a gente falou, a gente não sabe, pode quebrar duas corridas seguidas o carro do Piastri, e aí, esses pontos aí, vai fazer falta no final. Você lembra, né, de GP do Abu Dhabi 2021, exatamente. Cara. Então, foi agora, vamos dizer assim, né? Chegaram juntos, empatados, né? Então, assim, a gente precisa entender... Complicado. Chegaram empatados, não foi? Foi. Ou empatados ou meio ponto. Ou meio ponto não chegaram empatados até no meio ponto ali. Porque a gente teve aquela corrida que foi pontuada pela Bélgica, metade. Foi Bélgica, exatamente. Fracionada. Então, assim, eu não até desculpa ter te cortado, imagina. Mas assim, a gente tem um modelo do que aconteceu em 2021, então não é impossível. Ainda mais os dois que estão... assim, a gente sabe que a chance de uma McLaren vencer é maior,
porque é o que eu falo, é a equipe, o carro mais estável. Mas até o momento, tudo bem, o Piastri abriu uma vantagem, mas assim, é incerto, gente. Ainda tem o quê? 10 corridas para o fim da temporada? Então, assim, 10 corridas, muita coisa pode acontecer. Inclusive, tem sprint, né? Então, assim... Tem Brasil, tá chegando. Que acontece de tudo mais um pouco. Entendeu? E sabe uma coisa que eu queria falar também? Pra ver o que vocês acham, o pessoal de casa também. Também não vou passar pano pro Oscar Piastri. Que a gente assistiu a corrida, depois já vim aqui pro programa logo em seguida. Eu não parei pra ver o rádio do Piastri nesse momento, pra ver como foi essa conversa. Aparentemente, na corrida, pelo menos, ele não falou nada. Porque, pra mim, na situação que o Piastri tá, ele tinha que fazer algum questionamento. Então, reforçando, não sei se ele fez, a gente veio direto ou não viu, mas se ele não fez, eu vou fazer uma crítica pra ele. Porque na situação que ele tá, liderando o campeonato, ele não tinha nada a ver com a história. Nada a ver. Muito diferente, se eu não me engano, foi na Hungria do ano passado. Se eu não me engano, foi o GP da Hungria. Teve um GP o ano passado que foi... A equipe errou o pit stop, agora ali... E eles trocaram a posição. Mas ali eles não estavam brigando por campeonato. O Max estava liderando o campeonato de pilotos. Era outra situação. Hoje, é brigando pelo título. Então, o Piastri tinha que vir no rádio para mim, sim, e falar... Pelo menos um. O que vocês estão falando? Mas o que eu errei? O Norris vai tentar passar o... eu vou ceder para o Norris passar o Max? Sabe, até meio irônico, de uma maneira meio irônica. Agora, não falar nada e só aceitar uma troca de posição não é uma atitude campeã também, como a gente está falando. A gente elogia o Piastri, mas isso... Não, concordo plenamente com você. É o que a gente fala, tem que ter... Não é só ter mentalidade, tem que ter atitude de campeão também. E tem que se posicionar. Se ele tomou para si que vai disputar o título com o Lando Norris, que até então é o Golden Boy da McLaren, ele precisa ter esse posicionamento. Uma coisa que, por exemplo, eu admirei muito quando o Verstappen veio para a Red Bull ali para disputar com o Daniel, que ele aceitou, que ele falou assim, não, esse ano eu vou para a briga. Que, inclusive, foi a pauta da, vamos dizer assim, da vilanização do Verstappen em Drive to Survive. O próprio Verstappen, né, Lai? O Piastri não questionou e o Verstappen no rádio dele questionou. Questionou, exatamente. Reforçando isso que você falou do Max, então, né? Então, assim, e o Verstappen, ele assumiu a posição, eu vou peitar o queridinho, que era o queridinho da Red Bull e do público, né? Então, assim, que é mais ou menos o que acontece, porque o Lando tem uma fanbase bem forte e que, não, gente, nós não, às vezes, quando a gente critica, não é criticando o Lando Norris em si, mas é questão de amadurecimento para se tornar um piloto campeão. Não é a pessoa Lando Norris, é o piloto. É o piloto. E assim, as críticas que nós fazemos aqui não é uma questão de amadurecimento para se tornar campeão, porque material para ser campeão ele tem. Ele é um excelente piloto, tem a base, tem a estrutura, tem títulos na carreira, assim, peitou os seus companheiros de equipe, que eram nomes fortes, chegou já dando ali uma pesada em Carlos Sainz, que era o principal piloto na McLaren, quando ele chegou ali. Então, assim, quando a gente fala que falta essas atitudes de mentalidade, só que o Piastri não pode deixar... as coisas passarem também. Ele disse, já que eu vou peitar, que é o que o Verstappen fez quando chegou com o Daniel. A McLaren errou no pit stop, né? Vale lembrar, e por isso que eles fizeram essa troca. Mas já dizia Juan Manuel Fangio, né? Carreiras são carreiras. Se a sua equipe errou, meu amigo, pague o preço por isso. Né? Não é porque está no mesmo time, né? O Lando tem a sua equipe lá de garagem e o Piastri também. Se a sua equipe de garagem errou, você vai ter que pagar o preço por isso. Mas eu estava na frente e foi um erro da equipe. Cara, infelizmente, pagará o preço por isso, por a sua equipe ter errado, né? O que aconteceu com o Tsunoda, você não viu o que aconteceu com a equipe do Tsunoda, com o pit stop, derrubando os pneus? Exato. Isso acontece, gente, isso faz parte. Outra coisa pra gente, se fosse ao contrário, será que o Zac Brown, André Stella, falaria, troca aí, Lando Norris? Eu particularmente acho... Não teria. O que eu percebo dentro da McLaren, André Stella é Team Piastri. Não tem a gente tem o que está viralizado na internet, Team Conrad e Team Jeremiah. Não faço ideia quem é isso. Que depois dá um Google que vocês vão entender. Ali a gente tem o Team Piastri e Team Lando Norris.
E assim, o André Stella é Team Piastri e o Zac Brown nitidamente é Team Lando Norris. E a caneta do Zac Brown tem força, né? A gente precisa ser honesto. No último GP ficou muito nítido. Ficou nítido, na hora do pódio, acho que todos viram um corte. Na hora do pódio do GP da Holanda, o Hadjar conseguiu seu primeiro pódio e o Hadjar passou assim, correndo para comemorar com a equipe, e o Zac Brown tava aqui, ó. Triste. Como se tivesse perdido a corrida. Porque o Lando Norris abandonou. E o Piastri tava ali. Poderia ter comemorado e ficado feliz pela equipe, pelo Piastri, que é o líder. E ele tava com a cara, como o queridinho dele é o Lando e abandonou, tava triste. E assim, gente, isso não pode, assim, eu, como analista do esporte, que acompanho o esporte há tantos anos, acho que essas ordens de equipe, como eu falei, sem um fundamento, porque não é que, é o que eu disse, né, tem trocas trocas ali, ordens de equipe, que são importantes para construtores e tudo bem. Já aconteceu, inclusive, com o próprio Gabriel Bortoleto e com o Hülkenberg, e isso é importante, sim. Mas nós estamos falando numa equipe que... Não, gente, é uma decisão que não tem fundamento lógico para ser feito. Ah, ele é mais rápido que você? Tá, mas eu estou disputando o pódio. Eu estou disputando o título aqui. Eu não tô... Construtores nossos está praticamente já cravado. Entendeu? Então, assim, na minha opinião, isso mata o esporte. Assim, isso para mim é desestimulante com o esporte e desanimador também. A gente pode buscar vários casos. O Rubinho, lá em 2002. Nossa, nem fala. Sei lá, o Alonso e Massa. Enfim, vários casos que já aconteceu e que ninguém gosta de acompanhar. Seja você fã da equipe, fã do esporte, não é legal de acompanhar. Mas vamos falar de coisa boa? Igual aqueles programas da tarde. Vamos falar de coisa boa. Vamos falar da nossa pauta dos brasileiros pelo mundo aí, no mundo do caminho à Fórmula 1. Só que pra gente embasar, queria abrir para nós na geral, lá em cima, na direção. Você tá vendo que a gente faz uma cola no grid, todos os conteúdos digitais aqui da Band, aqui na nossa sala, Band Google, Band Play Google. E pra gente embasar, vamos trazer uma pesquisa da nossa sala digital aqui, com o nosso parceiro Lucas. Inclusive, saudade, Lucas, né? Nossa, saudade. Volta, Lucas. Volta, Lucas. Vem estar presencial com a gente. Vem no domingo aqui com a gente. Ele trouxe aqui algumas pesquisas dos nossos brasileiros que estão sendo mais... Inclusive, o Bortoleto tem crescido aí no Google Trends. Vamos lá, então, Lucão. Fala pra gente aí como é que tá as pesquisas dos nossos brasileiros na Fórmula 1. E aí, pessoal, tudo bem? Olha, a gente sempre soube do potencial de Gabriel Bortoleto na Fórmula 1, mas o mundo está cada vez mais atento ao piloto brasileiro, viu? Aqui na Sala Digital a gente fez um levantamento para entender os momentos em que o nosso Bortoloco foi mais buscado fora do país. Até o momento, nenhum grande prêmio superou o anúncio de contratação do piloto pela Sauber em novembro do ano passado. O segundo principal pico, claro, foi na semana da Hungria, né, do GP da Hungria, com um excelente sexto lugar que a gente comemorou como se fosse um pódio, né? E eu destaco esse outro momento, em março aqui, ó, que foi quando o ex-piloto Helmut Marko, consultor da Red Bull, disse que o Bortoleto era um piloto nota B, que não tem velocidade. Bom, com bons resultados em qualis durante o ano e marcando pontos com a equipe que era considerada a pior do grid, acho que é seguro dizer que o Bortoleto já provou o contrário. Por outro lado, o brasileiro vai precisar acelerar mais para subir no ranking dos novatos mais buscados no mundo. A gente tem uma arte sobre isso porque ele ocupa apenas a 4ª posição desde o início da temporada. O primeiro lugar é de Kimi Antonelli, seja pelas glórias do começo ou pelas cobranças das etapas mais recentes, né? Já os novatos da Racing Bulls vêm na sequência aqui, ó. Liam Lawson, que foi rebaixado da Red Bull para a equipe B com só 2 corridas, e o Isack Hadjar, que conquistou seu primeiro pódio na semana passada. E o que, afinal, os gringos querem saber do Bortoleto, hein? A gente tem algumas perguntas aqui, elas são bem básicas, tá? Por exemplo, idade, 20 anos. De onde é? Osasco, São Paulo. É casado? Não, mas namora a também brasileira Isabella Bernardini. Venceu a Fórmula 2? Venceu em seu primeiro ano e fez a mesma coisa no ano anterior, na Fórmula 3. E é italiano? Não, gente, ele é nosso, né? Mas a dúvida é válida, já que ele tem aí descendência italiana, inclusive se mudou para a Itália aos 11 anos, no início da carreira no automobilismo. Agora, a última pergunta é minha e vai para a bancada do Cola no Grid, hein? Gabriel Bortoleto já extraiu tudo o que dava do carro da Sauber ou ainda pode nos surpreender antes dessa mudança para Audi em 2026? Um abraço para vocês.
Bortoloco, Bortoloco, Bortoloco. Gostei do Lucas. Muito Trazer bom, o Bortoloco. Nosso convidado especial aqui, ó. Já vim aqui com o Bortoloco, o Ronaldo. Queria dizer pra vocês, respondendo não, gente, ele ainda pode extrair mais. E eu ainda acredito, porque me convém num pódio dele aqui no Brasil, com uma chuva em Interlagos. Pra mim, de tá no teto, se chover Interlagos. Ele conhece a pista de Interlagos como nenhum piloto conhece. E aí eu acredito que Santo Ayrton Senna vai abençoar nosso menino Borboleto. E ele vai abrir suas asas e vai voar. E vai fazer um pódio. Você viu que legal os fãs italianos com a imagem de santo, uma paródia, né? Uma brincadeira aí só. Sim. Então, tava com a imagem de santo, ele com a roupinha assim, né? A pose de essa imagem, se vocês não viram, essa imagem do Bortoleto de santo é uma figurinha já. Eu tenho a figurinha também. Mas eu queria dizer pra vocês que não tem como não gostar do nosso osasquense. Zoeiro pra caramba, entendeu? Aqui, gente, olha... Tem como? É nosso menino de ouro, nosso protegido, e a gente passa pano. Por favor, Sauber, continue adulterando, se possível, que nós apoiamos. Não, e tem um vídeo dele no final de semana que ele tava aqui no Summer Break. No Summer Break, ele tava aqui no Brasil, ele foi no final de semana da Stock, e aí saiu um vídeo dele, no final de semana da Stock, fazendo perguntas dele sobre a Fórmula 1. E ele falou, não, porque eu tava ali no GP, aí eu tava tentando passar um Stroll da vida. Esse vídeo do Bortoleto é muito brazuca, né? Um Stroll da vida aí. Não, ele tem um vídeo dele no começo da temporada, que ele tá passando, acho que no carrinho, eu não acho que não lembro direito, mas um brasileiro gritou, vai Brasil! Aí eles voltam, vamos... Né? Vamos P. Eu falei, vamos P. Vamos honra. Vamos honra. E eu assim, gente, isso é muito coisa de brasileiro. Tipo, ele é muito... Fora a zoeira, aquele mesmo... se vocês querem um momento de diversão, estão fazendo nada em casa, digita no YouTube aí, assim, no Google, no YouTube. E assim, o Pinacolada? Aquilo eu achei o bico. Você viu aquilo lá? Gabriel Bortoleto, Felipe Drogovic em live. É o puro suco do caos brasileiro, gente. É muito bom. Assistam, vale muito a pena. E hoje o Bortoleto, né, falando do resultado, a gente comentou, terminou na 8ª colocação, pontua em mais um GP. Muitos, né, no começo do ano duvidavam quem que é esse Bortoleto e não vai virar nada, alguns haters, mas aí, ó, além de tá vencendo de 10-6 o Hülkenberg em classificações que o Hülkenberg uma das características dele é ter um quali muito bom, o Bortoleto vencendo de muito seu companheiro de equipe. Além disso, pontuando mais um GP, fazendo, se eu não me engano, depois a gente vai mostrar no final do programa as pontuações, se eu não me engano, 18 pontos ele soma. E vem muito GP ainda pela frente, trazendo a pergunta do Lucas da Sala Digital. Acho que ele está muito longe de ter alcançado o auge ou até o máximo desse ano. Até o final do ano, acho que a gente vai ver muitos GPs aí, o Bortoleto pontuando, indo para o Q3. E o ano que vem, como a Laís comentou em um momento falando sobre a Audi, também tenho muita esperança com a Audi. Bortoleto pode ir muito à frente e talvez em outras equipes. Talvez ele tenha tudo para brigar por um título, mais um brasileiro voltando a brigar por título. Então, fez um ótimo GP hoje. Mesmo com os erros da equipe, ele brigou muito, segurou o Alonso. Léo, fala o que você comentou sobre aquela questão dele do Alonso, a gente estava comentando nos bastidores, porque umas 2, 3 corridas atrás, o Bortoleto comentou sobre isso, né? Como o Alonso consegue segurar os caras de trás e fazer com que eles desgastassem os pneus. No momento da corrida que estava o Alonso atrás do Bortoleto, ele estava tentando fazer isso. Por um momento até travou roda o Alonso atrás do Bortoleto. Então o pupilo aprendeu com o patrão aí, um pouquinho, mais ou menos, como é que faz isso aí, pelo menos nesse grande prêmio da Itália. E é fazendo legal. o Alonso, que estava atrás deles, desgastar um pouquinho o pneu. E legal que nós continuamos vendo uma disputa entre ambos, né? Assim, tem sido uma coisa constante e é interessante de ver que há uma disputa. Obviamente, nós estamos falando de empresário e empresariado, pupilo e coach, né? Vamos dizer assim, né? Mas apagou luz vermelha, irmão. Mas ali, exatamente. E que tem muito respeito. Tem muito respeito. E assim, o que eu mais admiro também nessa situação é que o Alonso não poupa, não tira pé,
bota ele para suar mesmo. E pro próprio Gabriel, não arrega. Ele vai até o limite do carro, por óbvio. Nós sabemos que o carro não é o mais eficaz, mas essa relação, e isso vem ajudando cada vez mais o Bortoleto se desenvolver aí. Eu gosto da postura do Bortoleto, porque é diferente, por exemplo, do Lawson, que é um cara que eu meio que critico bastante na Fórmula 1, ele respeita muito os caras que já estão há muito tempo na categoria. O próprio Hülkenberg, o Alonso, o Max, o Hamilton, o Leclerc. Os caras também que merecem respeito, obviamente. Diferente do Lawson, que mostrava dedo pra coleguinha. O México ano passado, né? Então, eu acho que, beleza. Ele queria tirar o Checo do sério para tomar o lugar do Checo, como acabou tomando, e 2 corridas depois também já voltou. Né? Então queria dar uma de, não sei o que eu sou bom, que eu sou o melhor, e aí sentou, voltou pra casinha, é o famoso, no interior a gente fala, mijou na arvinha e voltou pra trás. Então não respeitava muito essa galera, o próprio... Todo mundo no grid, o Sainz no GP passado falou, é por isso que ninguém gosta desse cara, que não sei o quê. E é aquela coisa, pra mim... E só destacar aqui o perfil do We Are The Race, né? Destacou também as classificações, você comentou, Mo. Nas últimas 6 classificações, o Bortoleto cravou o Hülkenberg nas últimas 6. Seis seguidos, né? Cravando o Hülkenberg em classificações. Muito aquela coisa, o Hülkenberg com quase 2 décadas de Fórmula 1 de experiência. E estamos falando de um Gabriel que chegou na Fórmula 1 esse ano e em várias pistas ele nunca havia corrido. E aquela coisa, só para fazer um parênteses de acrescentar na discussão, como a gente falou no começo do ano, o ano passado, na Fórmula 2 F3 fez a mesma coisa. Começou um pouquinho capengando, a partir da metade da temporada ele cresceu demais. Mesma coisa agora na Fórmula 1, ele está repetindo basicamente o mesmo método do ano passado. E aquela coisa, fazer um primeiro semestre mais ou menos. Ele erra, o que ele errou, você pode perceber, o que nós podemos perceber é que a partir do momento em que ele errou, ele buscou evoluir e corrigir aquele erro, né? E eu acho que é isso mesmo que ele tem que fazer. Tem muita humildade e ter a humildade de entender que, sim, eu estou chegando, estou entendendo. E, principalmente, entender que ele, de fato, não conhece muitas das pistas, né? Tanto é que... O carro, né? Muito diferente. Né? Exatamente. Tecnologia, muito botão. E aquela coisa, aprender a guiar numa pista, gente, no simulador é uma coisa. Você ter a experiência de correr naquela pista, no feeling, no carro mesmo, é completamente outra. E assim, e é nítido que as pistas que ele já tem conhecimento, que ele já tem a experiência, ele entrega resultados melhores. Então, a tendência é que você falou, é só crescer. E ano que vem, com novo regulamento, nova equipe, novo carro, todo esse projeto estruturado, que muito é pensado nele também, porque ele é o projeto também da Audi. Né, por ser um piloto jovem, é o piloto jovem da equipe, é o menino, vamos dizer assim, dos olhos do Binotto. Então, eu particularmente acho que nosso borboletinho tem muito a entregar. E muito legal isso que o Léo trouxe, dessa questão do Bortoleto respeitar os caras com mais experiência, campeões. E a gente viu naquele GP na Áustria, nas disputas dele com o Alonso, ultrapassa ele chegando com um pneu mais novo. E foi uma disputa muito legal. Infelizmente, o Bortoleto acabou não conseguindo ultrapassar o Alonso. E depois do GP, eles rindo. Foi até aquele momento que... E aí, vai pagar um jantar pro Bortoleto depois? Ele pontuou pela primeira vez e vocês tiveram essas disputas. Então, é muito legal a gente ver disputas feitas de maneira limpa. E depois os pilotos adoram isso, né? Porque e ainda mais um novato, um cara mais experiente, bicampeão. Então isso que você falou é muito legal do respeito deles. Traz moral para ele. Mais brasileiros, tivemos Fórmula 2 hoje também nesse final de semana. E tivemos estreia de um nome muito tradicional do nosso automobilismo nacional e mundial. Vim em homenagem... A camisa em homenagem à família Barrichello. Camisa hoje, no Cola no Grid, da Brown GP. Brown GP. Ótimas lembranças, nosso Rubens Barrichello. Exatamente. Agora a gente vê o barzinho ali, é bom, né? É nostálgico. Inclusive, a última vitória do Barrichello na Fórmula 1 foi de Brown em Imola. E foi a estreia do Fefo, do Fernando Barrichello, esse final de semana Monza. Falei errado. Em Monza, foi a vitória dele em Monza. E nesse final de semana também a estreia do Fefo em Monza pela Fórmula 3. Fez um quali ok, né? Tomou ali 1.1 da pole position. É a primeira experiência, não treinou, não fez pré-temporada, não fez
meio de semana, não fez nada. Literalmente sentou e foi correr. Fez um treino livre, fez a classificação em as 2 corridas, sentou e o treino livre da Fórmula 3 com 30 carros, né? Carros, que não dá Inclusive, queria dizer que estávamos eu postei um vídeo e depois vai ter a continuação desse vídeo. Nós estávamos literalmente, sim, gente, sentados em um bar assistindo a corrida. Estávamos assistindo, acompanhando os brasileiros. Acompanhando os nossos brasileiros. E, assim, é muito legal de ver... Vamos ver se a direção vai levar isso como comprometimento e responsabilidade. É comprometimento, não importa onde estivermos, estaremos trabalhando produção. Né? Estávamos estudando para o programa. E outra coisa, isso cria um relacionamento, uma união entre do os apresentadores. Era um lugar para descontração. Descompressão, exatamente. Mas o que eu queria comentar é que, assim, poucas pessoas sabem do full circle envolvendo o Fefo. O Fefo, ele era, quando estava no kart, né, competia no kart, mais jovem, era dado como um nome para se chegar, sim, longe e muito talentoso e tudo mais. Só que ele teve um período, durante ali o período da pandemia, que ele desistiu do automobilismo e focou no futebol. Lembro disso aí também. Ele ficou um tempo no futebol e depois voltou para o automobilismo. Fez Fórmula 4 brasileira, exatamente. Fez outras categorias. Hoje ele corre na Eurofórmula. Ele faz Eurofórmula. E, assim, é muito legal de ver que o talento dele falou alto e a paixão também pelo automobilismo também falou alto. E ele voltou, né? Vamos dizer assim, voltou para casa. E um dos sonhos do próprio Rubinho, que ele já vem falando há algum tempo, é que ele e os filhos corram uma Le Mans junto, né? Então, vai ser bem interessante de ver aí agora... Ele chegando na Fórmula 3, óbvio, é o que você falou. Primeira experiência, literalmente, primeira experiência mesmo. Não teve nenhum testezinho antes para a gente falar ele já conhecia o carro. E ele fez o que podia nas condições que ele tinha ali, eu acho. Só para pegar o gancho, aproveitando aqui Barrichello, Le Mans, que você acabou de falar. Hoje tem corrida da WEC também, do Barrichello, também hoje, lá 3 da tarde. No Texas, no Circuito das Américas. 3 da tarde, com transmissão aqui do Band Play também, do esporte na Band no YouTube. E os resultados da Fórmula 3, eu vou fazer uma defesa aqui também, reforçar a defesa ao Fefo Barrichello. Então, um apanhado dos resultados da Fórmula 3... Chegamos no quali, o Fefo acabou ficando em 29º e o Rafael Câmara, o nosso campeão, já campeão. E lembrando, essa foi a última etapa, acabou o campeonato da Fórmula 3 em Monza. O Rafael Câmara ficou em último, em 30º lugar, porque ele teve uma volta deletada. Exatamente. Então, ele não conseguiu fazer uma volta rápida. Depois, a gente foi para a Sprint Race. Rafael Câmara, gigante, saiu de 30º, terminou em 12º. E o Fefo também, numa corrida de recuperação, terminou em 20º. Chegamos na corrida, essa madrugada aqui do Brasil. O Fefo, infelizmente, acabou abandonando, não completou a corrida. E... o Rafael Câmara, gente, saiu de 30º para 5º lugar. De 30º para 5º lugar. É por isso que é o campeão. O campeão. Rafa Câmara. Um campeão de 2025. Você pode falar piloto no dia que a Rafa Câmara? Sim. Entendeu? Piloto do dia Rafa Câmara. Porque assim... No final de semana inteiro. Do fim de semana. Que piloto do fim de semana. Reforçar a defesa, a Fefo Barrichello, como o Léo e a Laís comentaram. Nunca tinha guiado nesse carro. E eu ouvi a rede social enjoada. A gente sabe, tem algumas coisinhas. Mas o Benavides, que tá na mesma equipe do Fefo, a X Racing, fez a pole position. Mas aí as pessoas já pensam. Tá na mesma equipe. Como que o Fefo classificou lá atrás e o Benavides fez a pole? Gente, o Benavides já tá correndo. Volta o contexto que o Léo trouxe. O Fefo sentou pouquíssimas voltas de um treino e já foi para um quali, onde numa classificação você tem que acelerar e levar no limite o carro. Claramente não levou. Comparado aos outros 29 pilotos, o Fefo estava muito atrás de experiência. E lembrando que é a última etapa do campeonato. Todo mundo, além da experiência na categoria, correu um ano todo. Então, essa corrida foi só para dar um pouco de experiência para o Fefo, para no ano que vem ele vai estar o ano todo na Fórmula 3. Aí sim a gente pode ver a evolução dele e fazer alguma análise. Então, torcedores, calma.
Torcedores, calma. Para finalizar a Fórmula 3, lembrando também que Pedro Clerot, ano que vem também na Fórmula 3. E hoje, pela Fórmula Regional, ele venceu também a Corrida 2 pela Freca, né? Ainda Freca, a Fórmula Regional Europeia. Venceu hoje, então chega também com moral. Pedro Clerot, ano que vem para a Fórmula 3. Vamos torcer pelos nossos brasileiros ano que vem. É aquela, né? Brasileiro chegou na Fórmula 2, Fórmula 3, os gringos todos se tremem. A bandeirinha verde e amarela. Brazilian Storm, baby. Os caras tremem. E assim, cada vez mais, gente. Eu tenho acompanhado os campeonatos de kart e os nomes que estão indo para... Porque normalmente eles vão para Itália ali fazer... Tem um grande parceiro também, Gabriel Gomes, aí em breve também vai... Eu queria dizer para vocês tá lá, viu? Chegando. Mas assim... Já tá, inclusive. Cada vez mais brasileiros extremamente talentosos chegando ali... E é aquela coisa, nós estamos aqui para perturbar a paciência dos gringos mesmo, entendeu? É isso aí. O ano que vem a gente vai ter muitos brasileiros nas Fórmulas 3, 2 e 1, né? Se eu não me engano, Fórmula 3, Pedro Clerot e Fefo. Fórmula 2, Emo, Fittipaldi e Rafa Câmara. E na Fórmula 1, o Gabriel Bortoleto. E na Fórmula 1 Academy, Rafa Ferreira. Por enquanto, a Antonella não confirmou, não, mas... Não confirmou, mas Antonella, assim... Antonella, a gente tá de olho você na F1 Academy. Ela disse assim, gente, foi só uma foto. Como que é só uma foto, né? Vamos de tabela de classificação, meus parceiros. Que a direção já tá mandando nós embora. Vamos ver. Classificação, Oscar Piastri, 324. E Lando Norris, 293 pontos. Cai para 31 pontos a diferença, né? Pois é. Vamos ver se não vai afetar isso aí. Senão vai esquentar a orelha do CEO, Zac Brown. Verstappen, 230, tá bem longe aí do líder, né? Talvez, será que vai tentar buscar o Landinho, hein? Mas ele abre um pouquinho do George Russell. Abre um pouquinho do Russell. O Russell também que foi bem no final de semana. Acho que as Mercedes foram bem. O Antonelli acabou tomando uma punição também. As Ferraris aí pontuando, ambos, né? Legal demais, mais uma vez agora em Monza. Alexander Albon, 70 pontos. Kimi Antonelli, 66. Isaac Hadjar fez mais um pontinho hoje, hein? O Hadjar, hein? Hadjar, gente, cada vez mais... Do nada ele apareceu na décimo. Do nada em décimo. Do nada. Eu queria dizer que, mais uma vez, Hadjar, mantendo sua consistência. E aquela, né? Eu não sei se isso é uma coisa boa ou ruim. Porque a Red Bull tá ali, ó. Vem, Pocentinho, vem. Senta aqui. E assim, esse segundo assento... E o Helmut Marko começou a elogiar dele. Ele é diferente, o Hadjar, né? Não, mas falando sério, assim, Hadjar é um piloto muito bom. Eu peguei no pé dele ano passado, sim, porque ele estava correndo contra Bortoleto, então, né, a gente... Claro. Mas ele, exatamente, ele competiu pelo título, né? E então isso mostra a qualidade dele como piloto. E parece que, assim, muito legal de ver esse círculo como ele tem se desenhado, que a primeira corrida do Isaac, ele foi chorar, literalmente caiu aos prantos, né? Muita pressão, muita cobrança. Foi acolhido pelo pai de Lewis Hamilton. E parece que ali virou uma chave nele, né? Então, ele literalmente veio numa crescente. Ontem no qual ele deu um chiliquinho, mas tudo bem. Mas aí, gente, faz parte. É academia Red Bull. Exatamente. É ensinado lá. Fechando o top 10, Nico Hülkenberg com a sua Sauber, que não pontuou hoje. Vamos de construtores. Tá aí, McLaren lidera já absolutamente. Vocês ficam me zoando, mas a gente vai ser campeão. Já somos, na verdade. Já né? entrega a taça. Exatamente. A gente pode falar, se triplicar aí. Se triplicar, passa um pouquinho. Como a Lai comentou, a McLaren flertando com quase o triplo da pontuação da Ferrari. A gente pode comentar o campeonato, amigo, do segundo para baixo. Então, a Ferrari lidera o resto. Tirando a McLaren, estamos liderando. Segue o líder. Segue o líder. A McLaren corre Fórmula 1, os outros correm de Fórmula 2. Esse aqui é o campeonato, entendeu? Não. Cadê o GC? Pelo amor de Deus. Olha isso. Calma, deixa eu fui humilhado o programa inteiro. Quem ganhou a corrida hoje mesmo? Um pouco. Eu queria Foi dizer, a McLaren? Enquete, quem chora mais nesse domingo? O Léo. O Léo tá chorando demais. Quem ganhou a corrida hoje mesmo? Foi a McLaren que ganhou? Não foi o carro até laranja. Tentar, mas Lando Norris chora mais que eu. E tomou 19 segundos. 19 segundos, é isso. 19 segundos. Tá lá, a Ferrari agora abriu 20 pontos para Mercedes, bom para a Ferrari aí. A Red Bull, quarto lugar sólido. E aí vem a briga da galera aí. Para terminar também o nosso programa de hoje. Segurando a quinta colocação e a briga ali de baixo. É a Alpine, né? Tem o Flávio Briatore, é isso que merece, a Alpine. Isso aí. Fechado, meus parceiros. Vai ter piloto do dia? Piloto do dia, verdade. Piloto do dia. Bagre do dia primeiro. Vou falar o meu já. Bagre do dia, para mim,
Foi... Pode ser você primeiro, vai. Tô sem a cabeça. Meu bagre do dia hoje vai ser McLaren. Pra mim também, McLaren. Equipe McLaren pela patifaria, tanto no pit stop quanto na troca, na ordem de equipe. Exatamente. Para não falar a McLaren, eu vou falar talvez um bagre do dia ligeiramente, nem pouco, ligeiramente, bem pouquinho diferente, que é, se for confirmado mesmo que a gente falou, que o Piastri não questionou a ordem da McLaren, eu coloria o bagre do dia para ser diferente deles. O Polêmico, Piastri, hein? porque o Piastri deveria ter questionado essa troca de posição na situação que ele está hoje. Então, o bagre do dia, Oscar Piastri. Eu gosto que o Moa não tem medo. É isso aí. Tá de brincadeira, Piloto do dia. Totoro. Max Verstappen. Totoro. Não tem como, o homem dominou, entendeu? Enfiou 19 segundos. Eu vou falar isso a semana inteira, entendeu? Max Verstappen, piloto do dia, da semana, do mês. E é isso aí. Amanhã vai ter Bom Dia, Princesa. Claro 19. que vai ter Bom Dia, Princesa do Max. Bom dia. Entendeu? Vai ter muito caos ainda com a musiquinha. Essa semana inteira eu vou treinar ouvindo do Max Verstappen. Vai ser o despertador da semana. Piloto do dia eu vou de Bortoleto. Gostei da corrida dele aí. Apesar da estratégia, foi uma boa corrida do nosso brasileiro. E aí, Moan? Piloto do dia, pra mim, pra ser diferente também, eu quero ser diferente deles dois aqui. Tsunoda. Alex Albon. Alex Albon, que mais uma vez largou lá de trás hoje de 14º, terminou do nada também o Albon, aparece lá numa 7ª colocação, pontuou novamente, e mais uma vez a gente viu ali a Williams na sólida 5ª colocação de construtores, muito por conta de Alex Albon, porque o Sainz, mais uma corrida que não pontua, e eu, particularmente, esperava que o Sainz iria brigar muito com o Albon na sua chegada na Williams, e aí não é o que a gente está vendo. Então, por mais uma vez levar esse carro, dessa vez para o Q2, mas ele leva muitas vezes para o Q3 a Williams, e pontuar o piloto do dia para mim, Alex Albon. Boa. Top demais, chegamos ao fim. Pra alegria do Léo, né? Graças a Deus, o cara demorou. Mas hoje, relaxa, Léo, na hora que acabar o programa a gente vai continuar te zoando. Eu vou Pode ficar minhas tranquilo. coisas e carpir rapidinho hoje. Chupa, Léo. Dona Lai, considerações finais? Eu só queria agradecer mais uma vez a audiência. Muito obrigada por ter nos acompanhado a corrida. Mais uma vez, baixem o Band Play, porque vocês não acompanham somente Fórmula 1 e o Cola no Grid, mas temos uma vasta programação, inclusive a WEC agora à tarde. Então temos automobilismo ainda em cota, uma super corrida. E agradecer aos meus colegas de equipe, que além de nós nos tornamos grandes amigos, né? Da resenha, daqui pra rua. E agora eu vou fazer o quê? Vou comemorar mais, porque hoje a soberba venceu. E é isso. Muito obrigada mais uma vez, amigos. Enfiar num buraco. Muito obrigado por mais um programa. Faço das minhas palavras as palavras da Laís. E, primeiro, chupa Léo. Segundo, nos vemos. Infelizmente, na semana que vem não, mas daqui 2 semanas no GP do Azerbaijão com Fórmula 2 e Fórmula 1. Que é uma corridaça, hein? Não percam. Sempre entrega. Exatamente. Mais uma corrida com grandes retas. Será que teremos Tututuru de novo? Me sinto pronta. Né? Meu Deus do Eu céu, vou gostar porque vai mais. ter Chupaléu de novo. Então, bora. Amigos, Fórmula 1, WEC, Stock Car, tudo aqui no Band Play. Então baixa o aplicativo também para acompanhar o Cola no Grid e vários outros programas aqui da casa também, da Band, da nossa mamãe Band. A gente volta então no próximo Grande Prêmio, o Cola no Grid volta no próximo Grande Prêmio de Fórmula 1. Nós aqui, você de casa, sempre participando junto com a gente. Muito obrigado a todos também, tá no esporte, na Band, aí no YouTube. Deixa o like, compartilha. A gente se vê então daqui 2 semaninhas, né não, meus parceiros? No Azerbaijão. No meu, no seu, no nosso Cola no Grid. Cola no Grid. Cola no Grid. A melhor resenha do fã. Valeu, turma. Automobilismo. Até mais, tamo junto. Tututuru. Max Verstappen. Tututuru. Shell V-Power. Performance que você sente.
O único combustível usado recomendado pela escuderia Ferrari HP.